Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 10 de redação. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a coerência. Na última aula a gente falou um pouco sobre coesão, né? Fechamos todo aquele aglomerado relacionado à interligação do texto e à unificação, né? Trazer todos os temas dentro de um universo só. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a coerência. E aqui vocês vão conseguir notar qual a grande diferença entre a coerência e a coesão. Geralmente são termos muito confundidos pelos alunos. Entretanto, eu acredito que essa aula ela vai ser fundamental para determinar essa diferença e vocês descobrirem como é possível aplicar, né, a coerência dentro da sua redação. Sempre falo, sempre falo que é um tema muito importante. Esse não deixa de ser diferente, sem dúvidas. Todos são quando eu fiz a planilha de aulas relacionadas às aulas de redação, cara, eu resolvi trazer apenas temas que eu considerava interessantes para uma boa aplicação no seu texto, entendeu? Então acaba que todos os assuntos que eu resolvo abordar aqui aos sábados, eles são importantes, realmente são fundamentais para a sua redação, né? São coisas que realmente vão fazer diferença e vão te levar o mais próximo possível dos 1000 pontos, entendeu? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre coerência, um dos assuntos que a gente tem que trazer em consideração é a coerência interna. Sim, existe a coerência tanto interna quanto a coerência externa. Para essa aqui eu quero trazer um material complementar aqui para a gente entender um pouco o que é essa coerência interna, né? Unidade de sentidos do próprio texto, certo? Eu sempre falo, eu trago o documento em Word e a gente vai editando conforme a aula vai passando, até para facilitar a interação, né? Para fazer com que o nosso conteúdo ele siga uma linha muito mais linear, muito mais cronológica. E eu vou preenchendo o documento Word conforme a aula vai passando e ao final disponibilizo isso aqui em PDF para vocês. A fim de complementar os estudos de vocês, enfim, vai dar bom, confia, beleza? Então, a coerência interna, né? Quando a gente fala de coerência interna, nós temos que trazer à tona esse termo aqui, a unidade de sentidos do próprio texto, né? Então, tudo que está presente dentro do texto tem que fazer uma interlocução, tem que casar, né? Tem que, enfim, se comunicar com o próprio texto. Então, é uma autocomunicação do texto com si próprio, né? Se é uma autocomunicação, é lógico que é com si próprio. Então, é uma autocomunicação textual, beleza? Definição de coerência interna, então. Autocomunicação textual. Unidade de sentidos do próprio texto, certo? Vamos ler essa tirinha do Snoopy aqui, então, para a gente ter uma noção do que isso quer dizer na prática. Uma história do mundo. Vulcões entraram em erupção, oceanos ferveram, o universo estava em confusão. Então veio o cachorro. O termo. Caralho, não sei se rir disso é ser muito doente, mas beleza, né? Então veio o cachorro, né? E aí, cara, cachorro, ele é um termo aqui. Imagina que não houvesse a imagem do Snoopy. Imagina que fosse outros personagens que não fossem um cachorro, ou até que não houvessem personagens e fosse apenas uma história que vinha sendo contada. Não faria sentido a presença do termo cachorro aqui, você concorda? Então imagina só, ele vem seguindo uma ordem cronológica, né? A vulcões, oceanos, universo, tudo remetendo àquela ideia de mundo, né? Aquela ideia de, sabe, de globalidade, de mundo, né? E aí ele fala do cachorro.
né? Aqui, esse termo cachorro, ele consegue se interligar ao restante do texto, né? Porque a gente tem um texto não verbal aqui, uma imagem presente, que nos dá a ideia do cachorro, que nos representa o cachorro de uma forma secundária, né? De uma forma que não houve, assim, não houve de certa forma a necessidade de se expressar algo além disso. Então, o termo cachorro ele não é estrangeiro aqui, ele não é totalmente diferentão, porque há a presença da imagem do cachorro. Mas imaginem essa situação, né, uma situação totalmente adversa, onde houve toda essa representação aqui, falou-se do cachorro, mas não tem cachorro na imagem. Então o que tem a ver o surgimento do cachorro? Se eu estou falando de vulcão, de oceano, universo, estou falando do mundo, o que tem a ver o cachorro, entendeu? Não haveria sentido. Então a gente teria uma falta de coerência interna se não houvesse a imagem do cachorro e eu citasse o cachorro no decorrer desse texto, porque não faria muito sentido, sabe? Não teria coerência, entende? E quando ele fala isso aqui, surge aquela ideia de humor. Por quê? Porque tava tudo um caos, né? Tava um vulcão em erupção, oceanos fervendo, o universo estava uma confusão, e aí veio o cachorro, né? Essa ideia do cachorro, certamente ela surge no ideal de o cachorro apareceu para amenizar tudo isso, né? Então, talvez venha aquela ideia de cachorro como um bom animal, amigo do homem, bonzinho, entendeu? Veio o cachorro e aliviou toda essa tensão. Certamente o humor ele gira em torno disso, né? Pode ter margens para outras interpretações, com certeza, mas eu acredito que seja em torno disso. Então, nesse momento aqui faz sentido a ideia do cachorro, entendeu? Mas se você citasse o cachorro em outro contexto, cara, em um local que nem tivesse a imagem do cachorro, eu acho que não faria muito sentido, né? Então a gente sairia fora da coerência, né? E mais uma vez, isso aqui é um exemplo de coerência, muito mais do que coerência, coerência interna. Porque todos os itens estão dentro dos próprios itens. O cachorro, ele se apresenta dentro do próprio texto, não é nenhuma menção externa, né? Existe coerência externa? Existe. É justamente sobre o que a gente vai falar agora. Externa. Com algumas informações aqui, laterais. Deixa eu citá-las. Depende do contexto e a situação da comunicação. Por quê, né? Vamos lá. Quando a gente fala em coerência externa, nós vamos ter que nos atrelar ao contexto daquilo, à forma, ao contexto com que aquilo foi escrito, né? Então, falando sobre contexto, devemos nos ligar também à situação da comunicação. Beleza, né? Mas você está falando apenas termos técnicos, termos teóricos, o que significa isso na prática? A coerência externa, ela é a mesma coisa da coerência interna, entretanto ela trabalha com base nos fatores externos, né? Nos fatores anexos. Imaginem só, teve até uma notícia que passou, não é uma notícia, é meio que a Rede Globo ela fazia, ela realizou algumas práticas relacionadas a testar a correção da redação do Enem, né? E para isso ela contratou alguns jornalistas que iam escrever, né, textos, iam prestar o Enem, iam escrever textos que fugissem um pouco da normalidade. E aí eles testaram um recurso relacionado à coerência externa, né? Eu não me lembro em que ano foi isso, é uma narração que estou fazendo com base em algo superficial que eu li há algum tempo atrás, mas eu não me recordo exatamente como foi. Mas eu me lembro exatamente de como se deu essa parte da utilização da coerência externa para o contexto. O texto era sobre a lei seca, se eu não me engano foi em 2013 esse texto, 2013 ou 2012 no Enem, falando sobre a lei seca no Brasil. E aí a Globo, né, contratou alguns jornalistas para falarem sobre esse assunto na redação, entretanto utilizando alguns
padrões não coerentes relacionados à coerência externa. E o que foi isso? Uma das ideias que eu me recordo era utilizar o fato da morte do Getúlio Vargas. Nós sabemos que o Getúlio Vargas se suicidou, deixou uma carta que falava sobre levantava toda aquela ideia nacionalista, né? Os princípios que levaram ele àquela decisão. Então, assim, Getúlio Vargas suicidou-se, né? Tirou sua própria vida. E eles tentaram trazer esse fato falando que Getúlio Vargas ele morreu devido a um acidente de trânsito após ter ingerido muito vinho. Então a proposta da Globo era justamente que esses jornalistas eles construíssem um texto que fugissem dessa coerência externa e para ver como a correção do Enem reagiria a isso, né? Para ver se os corretores do Enem realmente estavam preparados para esse tipo de incoerência externa, né? E então eles alteraram esse fato histórico e realmente esteve presente na redação este fato, entendeu? Realmente esteve presente na redação deles esse fato. Eu não me lembro se teve outros, mas esse eu me lembro específico, e o bom é que ele se aplica justamente a essa parte da coerência externa, né? Porque a gente tem um fato histórico, um fato que ele é único, um fato que ele é narrável, entretanto ele é linear, ele só tem uma versão, né? Ele não é algo que oferece margens para diversas interpretações. É lógico que pode ter algumas nuances que podem se alterar ao longo dessa história, mas o fato do suicídio, ele não ele é realidade, entendeu? Ele é verdade. E então é com base nisso que a gente trabalha, entendeu? Nós temos um fato e quando alteramos esse fato, criamos uma espécie de como que eu posso dizer, releitura, né? Ou às vezes nem conhecemos direito e queremos citar na nossa redação e às vezes acabamos mentindo ou acabamos alterando alguma parte relacionada àquele fato. Isso se atrela à coerência externa, entendeu? Porque nós estamos pegando um fato que é concreto, né? Não estamos escrevendo o nosso texto. Não é uma alteração, não é uma incoerência no nosso texto, então não é uma incoerência interna, e sim uma incoerência externa, né? Que é quando nós pegamos um fato concreto que existe no mundo real e, né, oferecemos determinada margem para o erro ou até mesmo por falta de conhecimento acerca daquele assunto que queremos citar, né? Vai gerar, imagino que vai gerar algo positivo para minha redação, acabo citando, mas isso é negativo, entendeu? Sempre que nós entramos com um tipo de coerência externa, corremos grande risco. Eu não me lembro como é que foi a reação à correção desses textos, né, dessa experiência da Rede Globo que estou dizendo para vocês, eu não me recordo. Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão achar. E então, assim, eu não me recordo no momento, mas certamente houve algumas penalidades referentes a isso, entendeu? Então, quando a gente puder evitar, vamos evitar, beleza? Então, falando de coerência externa, é isso. Um contexto ligado à situação da comunicação, incoerência relacionada a fatos reais. Então, sempre, né, que há uma manipulação de um fato real por você ou por outro, isso acontece muito na redação do Enem, quando nós não temos uma bagagem muito direta relacionada a uma notícia, algum dado que nós necessitamos, e aí a gente vai lá e fala, por exemplo, no Brasil há 2.526.000 pessoas vivendo em situação de extrema pobreza de acordo com a Isto É, entendeu? Então muitas vezes a gente inventa um fato, eu particularmente nunca fiz isso, mas sei de histórias que já fizeram, sei de narrativas de professores mesmo, de alunos que às vezes colocam dados que nem existem, inventam um dado. Isso pode dar certo? Pode dar certo, né? O grande detalhe é isso, pode dar certo. Pode ser que nem passe pela vista do corretor um fato ainda mais tão específico quanto um dado, assim, né? Até porque a correção é muito rápida no Enem, então complica, né, um pouco
fazer a pesquisa de todos os fatos que estão sendo levantados e tal, mas você compreende o que é uma incoerência externa, né? E aqui é um grande detalhe, nem sempre você será penalizado, né? Muitas vezes isso pode passar, né? Pode ser que não seja percebido, mas eu não recomendo, né? O grande detalhe é esse, eu não recomendo, até porque é algo que é meio injusto, né? É meio injusto você se utilizar de uma bagagem que não te pertence, uma bagagem que não faz parte da realidade realmente, né? Que foge totalmente a ideia do texto do Enem. Então, por essas razões, acredito não ser algo válido, até porque se for notado, né, se for percebido, é evidente que você vai perder algumas notas na parte da coerência do seu texto, beleza? Então, coerência externa é isso. O próximo item que a gente vai falar é a duplo sentido versus ambiguidade. Nesse item aqui eu quero ser muito breve. Por quê? Quando a gente fala sobre duplo sentido e ambiguidade, nós sabemos que a utilização de determinadas palavras em alguns contextos, elas podem gerar a ambiguidade, podem ter duplo sentido, e aqui a gente tem que se atrelar principalmente àquela sensação. Por exemplo, deixa eu pensar em uma frase aqui e colocar para vocês, que eu não peguei nenhum material complementar. A cidade que possui muitas pessoas não tô conseguindo desenvolver, cara. A cidade que possui muitas pessoas vou colocar as cidades que possuem Deixa eu ver se esse aqui ficou com duplo sentido. As cidades que possuem muitas pessoas são destaque. Porque as cidades que possuem muitas pessoas são destaque. Porque essas estão cada vez maiores. Tá, talvez teve um pouco, eu não consegui desenvolver, eu até peço desculpas aqui, cara, porque eu não peguei um material complementar relacionado a isso. A minha intenção seria explicar, eu vou explicar um pouco sobre isso, mas a princípio eu queria trazer um exemplo, né? E como eu não peguei nenhum material complementar, vai aqui um exemplo que eu tentei desenvolver agora, mas isso aqui é algo ambíguo, né? Ficou um pouco ambíguo e muito mal formulado. Mas geralmente nos nossos textos, quando estamos escrevendo a redação, nós vamos ter muito mais exemplos relacionados a essa ambiguidade e a gente vai conseguir fazer correções mais pontuais, certo? Então aqui a gente fala, as cidades que possuem muitas pessoas são destaque, porque essas estão cada vez maiores, certo? O que são maiores? As cidades ou as pessoas? O que estão maiores? Entendeu? As pessoas estão maiores, as pessoas cresceram mais. E aqui até dou um duplo sentido dentro do duplo sentido, né? Elas estão maiores. Se forem pessoas, elas estão maiores em quantidade ou elas estão maiores em tamanho? As pessoas estão crescendo mais em tamanho ou elas estão crescendo mais em quantidade, né?
Aqui já tem um duplo sentido incluso nisso, que eu acabei de perceber, não foi minha intenção. E as cidades podem estar maiores também, entendeu? Então você vê que a utilização dessa frase dessa forma, ela gera algumas ambiguidades para o nosso texto, né? Como que a gente poderia resolver isso aqui? As cidades que estão cada vez maiores as cidades que estão cada vez maiores possuem muitas pessoas, faltou destaque, né? As cidades que estão cada vez maiores, vírgula, são destaque e possuem muitas pessoas, certo? Certo. Aqui a gente conseguiu reformular ela de forma que não há mais duplo sentido. O maiores ele vai indicar apenas cidades, certo? Então esse aqui é o termo correto. Deixa eu escrever. Correto. Errado. Beleza. Eu peço desculpas novamente por essa demora, mas isso aqui é totalmente voltado para o maior entendimento possível relacionado a essas nuances. Beleza? Falando sobre duplo sentido e ambiguidade, vamos levantar a primeira frase. A frase errada. As cidades que possuem muitas pessoas são destaque porque essas estão cada vez maiores. Essas quem? Né? Quem está maior? As cidades? As pessoas estão maiores? Se são as pessoas, elas estão maiores em quantidade, maiores em altura. O que isso quer dizer? Né? Como que a gente resolve isso? Eliminando a ambiguidade. Correto. As cidades que estão cada vez maiores são destaque e possuem muitas pessoas. Pronto, acabou o problema. Por que o melhor possível é a gente evitar ambiguidade dentro do nosso texto? Né? Quando a gente fala sobre dissertação argumentativa, nós temos que ser claros e diretos. A ambiguidade ela pode gerar, né, essa sensação de incoerência. Ela pode acabar gerando essa sensação de que, cara, eu não estou compreendendo o que esse cara quis dizer. Ou até mesmo uma dúvida. Será que ele quis dizer isso ou será que ele quis dizer aquilo ali? Será que ele quis dizer que as cidades estão maiores ou que as pessoas estão maiores? Se ele quis dizer que as pessoas estão maiores, é em quantidade ou em altura? Eu não entendi isso, entendeu? Por mais evidente que pareça, por mais que você esteja escrevendo um texto sobre o crescimento das cidades, por mais que o texto fosse sobre isso, utilizar isso aqui é perigoso, entendeu? Porque mesmo que o autor entenda, ou mesmo que o leitor compreenda, gera riscos, né? Porque isso aqui é um fator avaliativo. Então, por mais que haja compreensão, isso aqui pode soar como um fator avaliativo que pode fazer com que o avaliador ele julgue melhor a redação que não possui do que uma redação que possua, entendeu? Então vamos fugir disso aqui. Sem falar também que o texto dissertativo ele é objetivado para ter clareza, né? Nós temos que buscar a clareza dentro do nosso texto, fugir ao máximo de ideias que possam gerar duplo sentido, fugir ao máximo de ideias que possam gerar dúvida, que possam colocar em xeque, às vezes, algo que nós estamos dizendo. Então, vamos fugir sempre do duplo sentido, beleza? Esse que é uma coisa que a gente tem que trazer em conta, a gente tem que martelar, tem que pisar em cima, porque não podemos deixar que isso tire alguma nota que a gente poderia tirar se não fosse a presença disso, entendeu? Então vamos evitar ao máximo. E assim, eu espero que tenha ficado claro esse ideal de duplo sentido e ambiguidade e o quanto realmente isso deve ser evitado no Enem, né, na redação do Enem. Bom, é isso. Vamos para o último ponto aqui, são as ideias imprecisas.
Então, ainda dentro de coerência, nós ainda temos as ideias imprecisas. Deixa eu tomar uma água aqui. Ideias imprecisas. O que nós podemos tirar como avaliação acerca disso, né? Informações desconexas até a gramática, quando aplicada de forma imprecisa, bom, o que mais, cara? Tá impreciso duas vezes aqui. Pensem comigo. Nós estamos falando sobre coerência. Quando nós colocamos como fator de estudo ideias imprecisas, o que nós podemos tirar de pensamento, de influência acerca dessa temática? Bem, as ideias imprecisas dentro do campo relacionado à coerência, ela pode estar presente de algumas formas, né? É necessário que a gente compreenda como essas imprecisões elas podem gerar a falta de coerência para o nosso texto. Então imaginem comigo, eu vou dar um exemplo. Estou escrevendo um texto, estou falando sobre, vamos supor que a educação para as crianças no Brasil. Vamos supor que educação infantil no Brasil. E aí eu vou falar sobre o processo de aprendizado, como que a criança ela absorve aquele aprendizado e torna aquilo ali uma matriz educacional, né? Como que algumas crianças elas têm a capacidade de absorver e outras não. Será que todas têm a mesma capacidade? Bom, se todas tiverem a mesma capacidade, nós partimos de um princípio de estudo. E aí aqui eu poderia levantar um pensamento filosófico. Por exemplo, John Locke. Eu poderia falar que todo ser humano é uma folha em branco, né? E conforme as nossas experiências, conforme as nossas vivências, essa folha em branco ela vai se preenchendo e vai tornando o que nós realmente somos, né? Ou seja, a experiência, as vivências, ela constrói o homem. De acordo com Locke, seria mais ou menos isso. A folha em branco representa isso. Nós somos uma folha em branco, nós nascemos uma folha em branco e a vida, né, a convivência, vai escrevendo nessa folha e nós vamos nos moldando. Eu consigo aliar essa ideia ao texto sobre educação infantil no Brasil? Claro que consigo. É totalmente possível, né? Eu consigo assimilar essa folha em branco ao processo ao processo da infância, né? Poucas informações e conforme essas informações vão sendo construídas, como essas informações vão sendo construídas, aquela criança ela vai se moldando e se tornando alguém com uma maior bagagem informacional, com uma maior bagagem teórica. Essa citação filosófica ela se aplicaria ao tema muito bem, se aplicaria muito bem ao tema, entendeu? Mas imagine eu fazendo essa citação filosófica a um tema que não tem como aplicar. Vamos supor que a saúde pública em questão no Brasil hoje, né? Ficaria muito difícil eu dar essa citação de Locke neste tema. Eu colocaria lá, de acordo com Locke, nós somos uma folha em branco. Mas e aí, né? O que tem a ver? Entendeu? Tem nada a ver com o restante. Isso nem vai gerar uma reflexão acerca do tema, né? Porque são ideias que não se assemelham. Aquela citação, ela não faz parte daquele tema. Ela não vai trazer nenhum acréscimo àquele tema. Na verdade, vai trazer, só vai dar mais linhas para o seu texto, mais nada, entendeu? Não vai ter mais nada. Então, isso seria um tipo de aplicação de uma ideia imprecisa, uma ideia imprópria, entendeu? Aplicação de citações onde aquilo não cabe. Então, esse aqui é um exemplo prático. Eu sempre gosto de trazer exemplos para explicar determinadas temáticas, até porque facilita um pouco a compreensão
e a gente consegue trazer um pouco mais para a nossa realidade. Porque eu acredito que a partir de agora você mesmo já deve estar pensando em algum tipo de imprecisão que você já cometeu na sua redação e que foi algo que realmente tirou um pouco da coerência naquele trecho ali, né? Então, ideias imprecisas é isso, cara. Informações que não se conectam muito bem, um texto que às vezes você fala lá na introdução sobre a criminalidade ser consequência da má gestão pública, né? E aí chega no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, você nem atrela a gestão pública à criminalidade em nenhum ponto, entendeu? Você vai falar dessa problemática, nem fala de gestão pública mais. Então, se você falou disso na introdução, é obrigatório que esteja presente no desenvolvimento, pelo menos em um deles, né? E se não está presente, é um tipo de imprecisão, né? É um tipo de incompreensão, falta de associação de ideias. E é justamente isso que se trata a coerência, né? Esse interligamento, essa adesão, essa coesão, olha o termo coesão surgindo novamente, mas a coerência é isso, entendeu? De forma aplicada, isso é a coerência, né? Isso que nós devemos buscar. Então concluímos aqui mais um ponto, né, ideias imprecisas, falamos de 4 pontos: coerência interna, coerência externa, duplo sentido, né, e ambiguidade, e para finalizar, ideias imprecisas. E assim, cara, eu espero que essa aula ela funcione muito bem para você, que ela venha no sentido de desmistificar alguns pontos que às vezes ainda estavam pendentes na sua mente e que clareie todos eles, entendeu? Espero que tenha sido uma boa aula, espero que tenha te ajudado e é isso. A gente se vê no próximo momento. Mais tarde tem proposta de redação lá no grupo, tá bom? E no geral é isso. Um forte abraço, tenham um bom dia e bons estudos.